Boa tarde novamente, Albino. Por enquanto, só eu e você aqui na sala. Já são 14h05. Então, eu vou dar início, né? E aí, à medida que o pessoal for entrando, a gente retoma, então, alguma coisa, né? Eu liguei aqui a câmera bem rápida, mas eu vou preferir deixar ela desligada para não interferir na qualidade da chamada. Ontem a internet, inclusive, não estava muito boa, aí eu tive que deixar todo momento só no áudio mesmo. Boa tarde, Heriberto. Entrou mais um colega agora. Então a gente vai dar continuidade ao de ontem. Então nós iniciamos ontem o conteúdo de potencial elétrico. Então a gente vai dar continuidade, né, a esse conteúdo hoje. Possivelmente a gente vai finalizar todo esse assunto, né, na aula de hoje. Eu já coloquei a lista no Google Sala de Aula. Vocês já deram uma olhada na lista sobre esse assunto? Eu já até coloquei ontem. Bom, então nós iniciamos na aula passada, né, o conteúdo de potencial elétrico, vimos alguns objetivos e fizemos uma discussão, né, em cima do que é essa energia potencial, né? E aí todos vocês, né, entraram em consenso que essa energia, né, energia armazenada, né, nos corpos, nesse caso, nas cargas, não é, elétrica, e aí essa energia ela pode ser utilizada para alguma atividade, né? A gente, por exemplo, pensando em termos desses dispositivos elétricos. Então, a gente fez aqui a associação entre potencial elétrico e energia elétrica, não é? Essa energia elétrica que está associado, não é, a uma certa força, e no caso essa força ela é conservativa, que seria a força elétrica, não é? Nós vimos também isso ontem. Então, esse potencial elétrico ele vai ser representado por uma letrinha V, não é, em maiúsculo, relembrando, e a energia potencial elétrica é um U. E essa energia potencial ela está associada a uma força, não é? E vai obedecer tanto a energia potencial quanto a força elétrica vão obedecer ao princípio da conservação da energia, né? Então a gente acabou deduzindo na aula de ontem, não é, que essa energia potencial, não é, elétrica, ela vai ser igual a menos o trabalho, né? Tendo em vista que esse sinal negativo, ele indica que o trabalho, né, está sendo realizado pelo campo elétrico sobre a partícula, não é? O campo elétrico, ele é meio que a base, né, para que todos os outros fenômenos eles venham acontecer, né? Eles estão associados a esse campo elétrico. E aí, na interação entre essas cargas, né, esses campos vão interagir e ocasionar aí o surgimento do potencial elétrico, que vai fazer com que essas partículas elas se movimentem. A energia ela já vai estar lá armazenada, porém ela vai ser, digamos que, acionada nessa interação
justamente pelo campo elétrico aí de cada partícula que está interagindo. Então, essa parte aqui nós vimos também ontem. Se nós temos um objeto carregado, por exemplo, aqui um objeto carregado positivamente, até um certo limite, né, o campo elétrico desse objeto vai estar interferindo em determinados pontos, não é? Nessa região em que o campo elétrico esteja atuando. Então, se eu coloco uma carga de prova, ou uma carga teste em uma certa região e esteja submetida a um campo elétrico, não é? Essa carga ela vai ter um certo potencial, né? Um potencial elétrico. Ela vai ser acionado esse potencial justamente pelo campo elétrico desse objeto que está eletrizado. No caso aqui a gente tem essa barra, ela está eletrizada positivamente. Gente, se o uso estiver um pouco lento, porque eu estava, desde manhã que eu estou com uma enxaquecazinha, eu tomei até um remédio, dei uma melhorada, mas eu estou me sentindo um pouco lento, certo? Então, meu raciocínio estiver um pouquinho lento, aí vocês falam aí que eu tento, de repente, acelerar um pouco o ritmo. Mas eu acredito que talvez nesse ritmo está bom para vocês. Todo mundo me ouvindo, né? Bem. E aí nós definimos o potencial elétrico como a razão da energia, não é? Potencial elétrica sobre a carga teste, né? Porque nós vimos que esse trabalho, né, realizado aí por essa carga que está a uma certa distância finita, por isso que a gente tem esse símbolo aqui do infinito, ela é igual à energia potencial elétrica, né? O U ele é igual a menos o W aqui, né, tendendo ao infinito. E esse sinal negativo, né, até falei para vocês também já hoje, que ele está associado ao campo elétrico, né, a esse trabalho que está sendo realizado pelo campo elétrico sobre a partícula, não é? Então, o potencial elétrico você pode calcular tanto pela razão aqui, ó, do trabalho realizado pelo campo elétrico sobre a partícula, sobre a carga teste, assim como pela energia potencial elétrica sobre essa carga de prova teste, né? Então, essa região P aqui é até um certo limite em que seria o ponto em que limite em que ali você teria a partícula submetida ao campo elétrico dessa barra, né, que está eletrizada aqui. Considerando esse ponto, mas poderia ser qualquer outra região. Então, essa notação aqui do trabalho tendendo ao infinito, né, ela indica uma configuração de referência e é com a carga a uma certa distância, né, infinita da barra. E esse trabalho, né, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do sinal da carga, não é? Com a carga positiva, você teria um trabalho positivo. Se for uma carga negativa, não é? Mas esse sinal aqui negativo de menos o W não é em relação à carga, e sim em relação ao trabalho, né, do campo elétrico que é realizado sobre a partícula. Então, se eu tenho uma carga positiva ou negativa, isso vai influenciar em relação ao trabalho. Mas lembre que a gente tem esse sinal negativo aqui para fazer a soma, né, ou a subtração. Fazendo a regrinha de sinal, né? Menos com menos dá mais, né? Mais com menos dá menos. Coisa simples. Mas aí o que vocês têm que enraizar mesmo é que essa razão da energia potencial elétrica sobre a carga vai me dar justamente o potencial elétrico. O potencial elétrico é justamente a DDP, a energia ali que vai ser fornecida a um certo circuito,
elétrico, por exemplo, para funcionar. E a unidade, não é? Nós vimos, inclusive, que a unidade de potencial elétrico é o volts, né? Também pode ser, nós vimos aqui, ó, que essa unidade também pode ser joule por coulomb. Então, 1 volt equivale justamente a 1 joule por coulomb. Mas aí a unidade mais usual é o volts, tá bom? Isso no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. E nós chegamos, então, nessa equação, U igual a QV, que o U vai fazer justamente referência à energia potencial elétrica, não é? Porque a carga da partícula, e V é justamente essa razão da energia potencial elétrica pela carga, né? Geralmente essa carga teste, prova, que está sendo colocada naquela região. Então, todo objeto que esteja carregado, ele vai criar um certo potencial elétrico nos mesmos pontos, olha, em que cria um campo elétrico. Então, o campo elétrico está associado ao potencial. Então, a gente chegou também na aula de ontem nessa equação, que U é igual a QV, certo? Bem, aqui foi essa parte das unidades, e aí nós chegamos em uma outra unidade para campo elétrico, não é? Que o campo elétrico nós temos também que a unidade pode ser volt por metro agora, isso em termos de potencial elétrico. Porque nós tínhamos que a unidade para campo elétrico era Newton por Coulomb, não é? Mas aí nós temos essas convenções aqui, ó, por exemplo, esse primeiro fator de conversão, ele é uma consequência da própria definição de volts. Já o segundo, olha, ele pode ser obtido a partir da definição de Joule e em diante, né, passa-se a expressar valores de campo elétrico volts por metro. Portanto, que a gente pode cortar, ó. A gente corta aqui esse Czinho, olha, com esse N, ó, a gente corta com esse aqui, e o Joule corta com esse. Então, sobra volt por metro. Seria a nova unidade para o campo elétrico, tá bom? E aí não esqueça que a unidade no SI para potencial é o volt. Assim como de força, né, que vocês já sabem de qual é salteada, a unidade é o Newton. Bom, e aí a gente ficou dessa parte, né, justamente de começar essa parte aqui, que é o movimento de carga na presença de um campo elétrico, né? E aí, por exemplo, a gente pode relembrar lá da lei de Coulomb, quando ocorre justamente a interação entre as cargas. Eu tenho duas ou mais cargas, seja essas cargas positivas ou negativas, né, ou de sinais opostos, elas interagindo, elas vão gerar uma força de natureza repulsiva, não é? Ou atrativa. Isso dependendo da natureza dessa carga. Mas essa força ela é gerada justamente pela presença, né, do campo elétrico. Então, sem o campo elétrico não haveria essa interação entre as cargas, não é? Esse campo elétrico que fica ao redor da carga, não é? Só relembrando, e aí ele sai da carga positiva, não é? E entra na carga negativa. Então, olha, quando passamos de um ponto inicial a um ponto final, isso em termos de movimentação de carga, certo? Na presença de um campo elétrico produzido por um objeto carregado, a gente vai ter uma variação de potencial, e essa variação é chamada de ΔV aqui, ó, vai ser igual ao potencial final menos o potencial inicial. Em termos de potencial elétrico, vai nos interessar aqui apenas o ponto de partida e o ponto de chegada, o início e o fim, para eu fazer o cálculo aí da variação do potencial. A trajetória, o caminho percorrido por essa partícula não vai interessar, certo? Apenas o estado inicial e final. E aqui ΔV, ó, ele está representando a variação do potencial elétrico. Não vão confundir lá com variação de velocidade, certo? E aí, ó, nós temos que a variação da energia potencial do sistema vai ser dada por, ó. Então, nós temos ΔU, que nós vimos anteriormente, ó, que U não é igual a Q vezes V, como nós temos uma variação de potencial elétrico, e isso é em consequência justamente de uma variação de energia
de potencial elétrico. Então, nós temos aqui ΔU igual a Q vezes ΔV. ΔV é quem? É o potencial, né, elétrico final menos o potencial elétrico inicial. Novamente, eu volto a frisar para vocês que o que vai interessar são os estados iniciais e finais desse potencial, né? Por isso que nós temos uma variação aqui do final menos o inicial. Então, olha, essa variação, ela pode ser positiva ou negativa. Também vai depender de quê? Dos sinais da carga e dessa variação, né? Olha, vai depender do sinal da carga aqui e da variação do potencial. Também pode ser nulo, por exemplo, se não houver variação do potencial. Seria em que situação? Seria uma situação em que o potencial final ele é igual ao potencial elétrico inicial, VF igual a VI. Então, a variação aí seria nula. Isso nós vamos observar mais na frente na aula de hoje, quando eu for falar, que nós vamos ter superfícies, né? Nós temos a superfície gaussiana, né, que vai estar ao redor de uma certa carga, mas aí a gente pode ter mais de uma superfície. E essas superfícies podem ser equipotenciais. Aí você pode estar se perguntando, mas professor, o que é uma superfície equipotencial? Então, a superfície equipotencial é uma superfície em que o potencial elétrico é o mesmo. Ou seja, seria uma situação, por exemplo, que o potencial final seria igual ao inicial, porque ele sairia de uma superfície e voltaria para a mesma superfície equipotencial. Mas aí eu vou também falar sobre isso na aula de hoje, mais à frente. No entanto, o que eu quero que vocês entendam o momento é que essa variação do potencial ela vai ser nula em uma situação em que o potencial final é igual ao inicial. A força elétrica ela é conservativa, não é? A variação da energia potencial entre a energia potencial, olha, do ponto inicial e a energia do ponto final é a mesma para qualquer trajetória que ligue os dois pontos. Ou seja, é independente da trajetória. Certo? Então, o que vai interessar justamente são os pontos iniciais e finais. A trajetória que essa partícula vai descrever, dessa região inicial para a região final, não vai interessar. Apenas os estados iniciais e finais. Já em relação ao trabalho realizado pelo campo elétrico, né, que é um ponto importante, nós vamos poder relacionar aqui a variação da energia potencial, não é, ΔU, ao trabalho. A gente vai tentar encontrar uma relação aqui entre eles. Entre essa energia potencial, essa variação ΔU, e o trabalho realizado pela força elétrica. E isso enquanto a partícula vai estar se deslocando de um ponto inicial para um ponto final. Então, nós vamos usar uma relação que é válida para qualquer força conservativa. Então, nós não tínhamos visto que a energia potencial era igual a menos o trabalho, então a gente pode aqui colocar aqui, o trabalho realizado pela força elétrica vai ser justamente igual ao quê? A menos a variação da energia potencial elétrica. E aí nós temos justamente situações em que essa força ela é conservativa, né, a força elétrica. Em seguida, a gente pode relacionar o mesmo trabalho à variação do potencial elétrico. Nós temos, olha, que o trabalho é igual a menos ΔU. ΔU é quem? Que nós vimos. Como aqui eu tenho menos ΔU, eu vou ficar com menos que ΔV. ΔV é justamente a variação do potencial elétrico, não é? E ΔU é a variação da energia potencial elétrica. Não vão confundir essas nomenclaturas, tá? E esse sinal negativo aqui é justamente porque esse trabalho, ó, está sendo realizado pelo campo elétrico sobre a partícula, né? Ele está indo sempre contra, como se estivesse sempre indo contra a tendência da movimentação da carga. A gente tem uma situação de um circuito elétrico, por exemplo.
Então, ó, até agora a gente atribuiu o trabalho a uma força, né? Mas se aqui também, ó, nós podemos dizer que esse trabalho é o trabalho realizado pelo campo sobre a partícula. Porque, naturalmente, olha, é o campo elétrico que produz a força, né? Isso aí nós já vimos, né? Então, por espontaneidade, né? Por naturalidade, esse campo elétrico que vai estar produzindo a força no momento em que essas cargas elas estão interagindo. E o trabalho ele pode ser positivo, né? Negativo ou nulo, dependendo também, né, da natureza aí dessa carga. Você vai ter uma carga positiva, vai ter uma carga negativa, não é? E também esse trabalho ele pode ser nulo, não é? E aí ele seria nulo, por exemplo, em uma situação em que a variação do potencial aí fosse zero, não é? Ou seja, o potencial final igual ao potencial inicial. Então seria uma situação em que o trabalho, né, seria nulo. Da mesma forma que ΔU, o trabalho ele não vai depender da trajetória da partícula. Então, ó, nós vimos que tanto o ΔV quanto o ΔU, assim como o trabalho, eles não dependem da trajetória, não é? O que vai interessar aí é apenas os estados inicial e final, né, em que essa partícula vai se encontrar. Né? Vai interessar apenas a condição inicial e final. Gente, isso aqui ficou entendido, vocês compreenderam? Que aí a gente já vai passar para outro ponto. E aí daqui a pouco eu vou exemplificar com vocês esse conteúdo, certo? E hoje eu vou fazer algumas questões. E até o momento a gente não tem assim uma posição definitiva da reitoria se na próxima semana a gente vai voltar para o presencial, certo? Então, até então, nós estamos no remoto, né? E aí essa semana vai finalizar no remoto, mas aí não se sabe ainda se na próxima semana já vai retornar ao presencial novamente. Isso aí vai ser decidido justamente na reunião do CODI, que inclusive está começando agora. Bom, se a reitoria, certo, definir que a gente tem que voltar para o presencial, aí realmente é obrigatório, né? Se for decidido nessa reunião, né, do colegiado de diretores, que deve retornar à presencialidade, né? Então a gente vai ter que voltar. Ok? Bom, gente, então só retomando aqui, frisando com vocês, que esse trabalho realizado pelo campo, ele é igual a menos o produto da carga pela variação do potencial elétrico. Tendo em vista que esse produto aqui é justamente igual a quem? A variação da energia potencial, né, que é o ΔU. Em relação à conservação da energia, gente, é importante que agora nós vamos tentar fazer uma demonstração para vocês em termos de energia cinética e energia potencial. Certo? Porque, veja, se uma partícula carregada ela se move na presença de um campo elétrico, sem ser submetida a nenhuma outra força, além da força elétrica, essa energia mecânica ela é conservada. E aí, por exemplo, quando vocês lembram lá da energia mecânica que vocês estudaram, seja no ensino médio, né, ou até mesmo que já no curso de física,
em mecânica, né? Eu acho que talvez vocês entraram nesse conteúdo. A energia mecânica, ela envolve dois tipos de energia. E quais são esses dois tipos de energia? Quem pode me dizer? Vocês podem escrever aí no chat. Essas duas modalidades de energia que estão envolvidas, né, na energia mecânica. Eu já falei, inclusive, delas em algum momento hoje. Colocar energia potencial e energia térmica. A energia potencial, sim, né, que seria a energia potencial é gravitacional aí. Mas que a energia potencial, ela se divide em dois tipos de energia, né? Energia potencial, gravitacional e energia elástica. Mas aí o que interessa aqui para a gente é a energia potencial em termos de carga. Mas a térmica não. A térmica não está envolvida na mecânica. Aqui não. É outra modalidade de energia. Seria a energia cinética. Certo? Então a energia mecânica ela é o somatório da energia cinética mais a energia potencial. E essa energia ela se conserva em um sistema, dependendo das condições em que esse sistema se encontra. Pode ter um sistema fechado, isolado, né, ou um sistema aberto. Geralmente os sistemas, para você ter condições mais adequadas, né, e ter um resultado mais satisfatório, é mais interessante em sistemas fechados ou isolados, porque aí quando tem variações externas, que é o caso de sistemas abertos, aí os resultados acabam não sendo muito interessantes. Então, ó, vamos supor que seja possível atribuir uma energia potencial elétrica apenas à partícula, certo? Nesse caso, ó, nós podemos escrever a conservação da energia mecânica quando a partícula se desloca do ponto I, né, do ponto inicial, para o ponto final, da seguinte forma. Ó. Nós vamos ter ó, que a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial vai ser igual ao quê? A energia potencial final mais a energia cinética final. Aí vocês podem estar se questionando, mas professor, como foi que se chegou a isso? Justamente pela conservação da energia mecânica, que ela não é igual ao somatório da variação da energia potencial mais a variação da energia cinética. Aqui eu apenas separei quem era energia inicial e quem era energia final. Até porque interessa para a gente os pontos iniciais e finais, né? Em termos de energia. A unidade para a energia potencial elétrica vai ser a mesma para de energia cinética, não é? No SI, que é o Joule. Joule também pode ser em calorias, né? Mas no SI a unidade para energia é o Joule. Ou a gente pode escrever isso aqui simplesmente, ó, ΔQ igual a menos ΔU, ou seja, a variação da energia cinética ela é igual a menos a variação da energia potencial. No caso aqui seria a energia potencial elétrica, tendo em vista que a gente está tratando de interação entre cargas elétricas. Então, a gente fazendo a combinação dessa equação aqui, ó, variação da energia cinética menos a variação da energia potencial elétrica, a gente combinando essa equação com a equação 24,4, olha, a equação 24,4 é aquela equação em que a variação da energia potencial elétrica é igual ao produto da carga, né? Menos o produto da carga vezes ΔQ. Né? Ó, vamos voltar aqui para encontrar essa equação para vocês observarem. É justamente essa daqui, ó. ΔV, como é? ΔU é igual a quem? Ao produto de Q vezes ΔV. Né? Então, essa é a equação 24 traço K. Então, a gente vai combinar essa equação com esta aqui, que relaciona a energia cinética com a energia potencial elétrica. E aí a gente vai obter uma equação justamente
que vai permitir calcular essa variação da energia cinética de uma partícula, certo? Submetida a uma diferença de potencial. Então, nós temos aqui, ó, ΔQ igual a quê? A menos Q ΔV. Certo? Porque ΔQ não é igual a menos ΔU. ΔU é quem? É Q vezes ΔV, né? Então, a gente chega justamente aqui a uma definição que é a variação da energia cinética de uma partícula, né? Submetida a uma diferença de potencial é igual ao produto de menos a carga, né, dessa partícula vezes a variação do potencial elétrico. E aí seria o potencial elétrico final menos o potencial elétrico inicial. Ok? Então a gente chegou aqui a definir, né, a energia cinética em termos de energia potencial elétrica. Então, de repente, se uma questão pedir para você calcular a energia cinética, né, de uma partícula, você vai saber que essa energia cinética ela é justamente igual a menos, não é, a energia potencial elétrica. Seria a variação, né, já que a gente tem o ΔU aqui. Bem, continuando, a gente vai agora entrar no trabalho realizado por uma força externa, né? Até agora nós vimos o trabalho realizado, né, pela ação do campo dessa partícula, né, desse corpo que está carregado, mas aí se for uma força externa, né, de uma carga exterior aí, que vai estar interagindo com esse sistema. E aí esse trabalho ele vai ser realizado por essa força exterior dentro do sistema. De interação entre as cargas que a gente, por exemplo, está considerando aqui. Então, ó, se uma partícula carregada ela se move na presença da força elétrica, não é? Isso em decorrência do campo elétrico e de qualquer outra força, a outra força ela é chamada de força externa e é frequentemente atribuída a um agente externo, né? Seria uma situação, por exemplo, de um sistema aberto, a gente poderia pensar que esse sistema fosse aberto e aí teria agentes externos atuando aí nesse sistema. E um desses agentes pode ser justamente essa força externa. Essa força externa pode realizar trabalhos sobre a partícula, certo? Mas se não é necessariamente conservativa. E, portanto, ó, nem sempre pode ser associada a uma energia potencial. Nós podemos levar em conta aí, ó, o trabalho exterior realizado por uma força externa, acrescentando aí um termo, por exemplo, aquela equação 24/7. Ó, nós temos que a energia inicial, né, mais o trabalho da força externa vai ser igual à energia final. Então, a gente chegaria nesse novo raciocínio somando a essas condições iniciais, né, em termos de energia potencial, a essa força externa. Então, nós teríamos essa energia aí final. Então, ó, nós vimos lá que a energia potencial inicial mais a energia cinética inicial, ela vai se somar, olha, com esse trabalho realizado pela força externa, que vai ser igual à energia potencial elétrica final mais a energia cinética final. Então, esse trabalho da força externa vai se somar às condições iniciais em que essas cargas, né, vão se encontrar, essas cargas elétricas. E aí esse trabalho, né, da força exterior, da força externa exterior, vai estar influenciando aí nesse sistema. Porém, as condições iniciais serão as mesmas das condições finais, não é? A única diferença é que inicialmente aqui nós temos essa força
realizada pela força exterior, né, se somando as condições iniciais. E aí vai ser igual à energia final, que é a soma da potencial, né, da energia potencial final mais a energia cinética, certo? E aí a gente vai, então, explicitar essa equação em termos de ΔQ, usando lá a equação 24,4. A gente vai fazer isso aqui. Então, a ΔQ, que seria a energia cinética final, menos a energia cinética inicial, vai ser igual ao quê? A menos o trabalho, mais o trabalho da força externa. Porque olha, nós tínhamos visto aqui anteriormente, ó, vamos voltar, que a variação, não é, da energia cinética é igual a menos a variação da energia potencial elétrica. Nós não tínhamos visto isso. No entanto, quando nós temos uma força externa aí atuando no sistema, né, que vai estar realizando um trabalho, nós somamos, não é, aqui, olha, a essa energia potencial elétrica, o trabalho realizado pela força exterior, né? E aí nós temos que a variação da energia potencial elétrica é esse produto da carga vezes a variação do potencial elétrico. E aí se soma a esse trabalho realizado pela força exterior, certo? Então a gente chega aqui em uma nova equação quando nós temos aí o trabalho realizado pela força externa, né? Que é esse W externa aqui é justamente o trabalho realizado por uma força externa, que vai estar se somando à variação da energia potencial elétrica. E aí nós vamos ter a variação da energia cinética desse sistema. Então, olha, o trabalho realizado pela força externa, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. E a energia do sistema ela pode aumentar, né? Diminuir ou permanecer a mesma, dependendo dessas condições desse trabalho realizado pela força externa, né? Muitas vezes também dependendo da carga. Se a carga for positiva ou negativa, né? Então as condições de trabalho aí também vão variar. Então, no caso especial, em que a partícula está parada antes e depois do deslocamento, olha, o termo da energia cinética vai se tornar nulo. Por quê? Porque não tem movimentação. E a energia cinética é a energia do movimento, né, gente? Então, se essa partícula não se movimenta, nós temos aí que a energia cinética vai ser nula, né? E nós teremos apenas a energia potencial. E aí, pegando justamente a equação 24,10 e 24,11, em que, né, olha, essa energia cinética que é nula, se a energia cinética é nula, nós temos então que a variação da energia potencial elétrica vai ser igual ao trabalho externo, né? Basicamente é isso que nós temos aqui, ó, que a variação da energia potencial elétrica ela é igual ao trabalho da força externa, né, realizada sobre esse sistema. Então, nessas condições aqui, a energia cinética inicial é igual à energia cinética final. Se elas são iguais, a variação da energia cinética, então, vai ser nula. Se essa variação ela é nula, então o trabalho da força externa vai ser igual ao produto da carga vezes a variação do potencial elétrico. Que, na verdade, isso aqui, né, é a energia potencial elétrica. E o que vai estar interessando aí apenas são as condições em que essa partícula vai se encontrar no início e no final da situação, certo? Bom, então, ó, esse trabalho da força externa, ele representa apenas o trabalho para deslocar a partícula na posição de uma presença, certo? Na presença de uma diferença de potencial, né? De um DDP.
uma fonte de energia, né, ou de tensão. Então, olha, esse trabalho da força externa vai ser igual a menos o trabalho, né, aí realizado para deslocar essa partícula na presença de uma diferença de potencial. Aqui também nós temos que a energia cinética inicial é igual à final, né? E esse sinal negativo aqui está indicando justamente que esse trabalho é realizado pelo campo sobre a partícula. Bom, a energia, nós temos uma outra unidade para ela, que é o eletrovolts. Certo? Então, a energia, além de ser medida em joules e também em calorias, né? Porém no SI em joule, ela pode também ser dada a sua unidade em eletrovolts. Que é mais utilizado na física atômica e subatômica. Então, a medida das energias em joule, que é a unidade de energia no SI, envolve potenciais, né, negativas de 10. Potências negativas de 10. Uma unidade mais conveniente, certo? Que não faz parte, inclusive, do SI, é o eletrovolts, né, que é a unidade de energia, definida como o trabalho necessário para deslocar uma carga elementar, e né, que representa a carga elementar, seja de um próton ou de um elétron, se a diferença de potencial entre o ponto inicial e o ponto final é 1 volt. Então, de acordo com a equação, esse trabalho ele vai ser igual ao produto da carga vezes a variação da energia potencial. Então, nós temos que 1 eletrovolts, que seria a carga elementar, por exemplo, de um próton de um elétron aqui, nós temos esse produto, né, da carga elemental por 1 eletrovolt, por 1 volt, na verdade, né? 1 eletrovolt seria igual ao produto da carga elementar vezes 1 volt. E aí nós vimos que essa carga elementarzinho, ela equivale a 1,6, não é? Vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E 1 volt não é a mesma coisa de 1 joule por coulomb. Então a gente anula aqui joule por joule, fica. Então, ó, que 1 eletrovolts equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Isso, no caso, para vocês fazerem a conversão, né? A transformação da energia de eletrovolts, por exemplo, para joule, né? De repente ele quer que você expresse esse resultado em eletrovolts. Então, você sabendo isso aí, né? É só aplicar a regra de 3, né? Fazendo a aplicação de uma regra de 3, você calcula o valor correspondente em joule, né? Ou em eletrovolts, dependendo do que a questão está pedindo. Porém, a gente tem que saber que 1 eletrovolts equivale a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá bom? Bom, temos esse exemplo aí. Eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exemplo agora. E aí, quando a gente voltar do intervalo, eu respondo ele com vocês. Pode ser assim? E falta 10 minutinhos para o nosso intervalo. E aí eu deixarei esse tempo para vocês tentarem resolver essa questão, certo? E aí quando eu voltar, eu faço ela com vocês. Tá certo? Pode ser assim? Então vocês terem esses 10 minutos, aí mais uns 10 minutinhos aí de intervalo. Às 15h10 eu retorno, tá certo? Estão me ouvindo, né, pessoal? Então, tentem aí fazer essa questão que
Daqui a pouco eu retorno. Eu retorno para a gente continuar, né, nossa aula, porque hoje nós temos 2 horários, né? Na, na quarta é apenas um horário e, porém, hoje nós temos dois horários.
Pessoal, vocês estão aí? Albino, Heriberto, Anderson? Respondam aí só alguma coisa no chat. Então, vocês conseguiram fazer a questão? Teve um bom tempinho aí para vocês pensarem, né? Bom, ó, vamos aqui. Sim, ainda precisava de mais tempo. Mas vamos fazer aqui para a gente dar continuidade. Então, ó, elétrons estão sendo constantemente arrancados das moléculas de ar da atmosfera por partículas de raios cósmicos provenientes do espaço sideral. Uma vez liberados, esses elétrons estão sujeitos a uma força eletrostática, F, associada a um campo elétrico produzido na atmosfera por partículas carregadas já existentes na Terra. Então, veja que é uma questão assim, bem contextualizada, né? Perto da superfície terrestre, esse campo elétrico olha, tem módulo de 150 newton por coulo e aponta para o centro da Terra. A questão é, qual é a variação da energia potencial elétrica de um elétron livre, ó, de um elétron livre na atmosfera da Terra, quando a força eletrostática faz com que ele se mova verticalmente para cima, de uma distância d de 520 metros. Então, aqui nós temos, inclusive, a figura da questão. Um elétron da atmosfera sofre um deslocamento d, olha, aqui está o sentido do deslocamento para cima, devido à força eletrostática, né, associada a esse campo elétrico. Então, veja que o campo elétrico tem o seu sentido oposto ao da força elétrica, né, que como essa partícula negativa, o sentido do campo é oposto ao da força elétrica, né, gerada aí pela interação. Então, ele quer saber qual é essa variação da energia potencial elétrica. Então, vocês devem aí ter lembrado, né, a partir já do que nós vimos na aula de hoje, como se calcula essa energia, né, essa variação da energia cinética, né? Então, nós lembramos aí que essa variação é o produto de quê? Da carga vezes a variação da energia, né, potencial elétrica. No entanto, a gente tem que pensar, né, como resolver essa questão. Como é que a gente vai resolver ela, né? Isso. Esse corpo aqui, ele possivelmente está eletrizado positivamente, né? Porque ele está atraindo esse elétron. Então, ele tem que estar positivo. É tanto que o campo elétrico, ó, ele está saindo aqui, ó, dessa bolinha, né? Que indica que ela está eletrizada positivamente também. Então, ó, vamos aqui para a resolução. Primeiro, a gente vai pegar dois pontos aqui importantes, não é? Primeiro, olha, em relação à variação da energia potencial elétrica do elétron, que está relacionada ao trabalho, não é? Realizado pelo campo elétrico. E essa relação, ó, ela expressa que a variação da energia potencial elétrica é igual a menos o trabalho, não é? E que o trabalho realizado por uma força constante, né, sobre uma partícula que sofre um certo deslocamento é igual ao que? A força
vezes o deslocamento, né? Inclusive, um de vocês colocou lá no chat, né, essa equação do trabalho, que é o produto da força vezes o deslocamento, e também nós tínhamos aqui o cosseno, né, do ângulo formado entre a força e o deslocamento, né? É importante também saber disso. Bem, como a força eletrostática e o campo elétrico estão relacionados pela equação, né, da força, que força é o quê? É o produto da carga vezes o campo, né? Lembrando lá de carga elétrica e campo elétrico, que nós vimos que o campo é a razão da força sobre a carga, né? E essa carga, ela tem um valor, né, de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Porque nós estamos tratando aqui do elétrico. Por isso que ela é negativa. E aí essa força vai ser o produto da carga vezes o campo. É o terceiro ponto importante. Então, a gente vai substituir a força por seu valor na equação do trabalho. E calcular, então, esse produto escalar, né? Para obter essa relação. Nós não temos que o trabalho é igual a força vezes o deslocamento. E a força é o quê? A carga vezes o campo, não é? Que está multiplicando aqui o deslocamento. Tanto o deslocamento como o campo elétrico são vetoriais, né? E aí a gente vai levar em relação aqui, ó, esse cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, né? Então, ó, o ângulo aqui, não, na verdade esse ângulo ele vai relacionar, vai ser entre o campo elétrico e o deslocamento, certo, gente? Lá na mecânica é que esse ângulo seria entre a força e o deslocamento. Mas como a gente está tratando aqui de interações entre cargas e o campo elétrico é a variável que nós levamos mais em consideração, né? Digamos que é mais importante, que aí as outras elas estão relacionadas ao campo. Então, esse ângulo aqui é justamente entre o campo elétrico e o deslocamento, certo? Lá na figurinha, olha. Então, vamos voltar lá para a figura, ó, e olhar que ângulo é esse. Ó. Nós temos o deslocamento aqui para cima, não é? E nós temos o campo elétrico para baixo. Então, o ângulo aí é de 180 graus, né? E aí o cosseno de 180, né, menos 1. Então, olha, tem até a figura aqui também para ilustrar, não precisava nem ter voltado. Então, olha, nós ficamos aqui que o trabalho, né, vai ser igual ao quê? Ao produto da carga de um elétron, que é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que multiplica o campo elétrico a 150, o deslocamento, que é 520 metros, e o cosseno de 180. Fazendo esse produto aqui, e tirando o cosseno de 180, 180 é menos 1, né? Como aqui está negativo, menos com menos vai dar mais. E aí você realizando esse produto, chega a um trabalho aí de 1,2 vezes 10 elevado a menos 14 joules, né? E aí nós relembramos lá do primeiro raciocínio, de quê? Que a variação da energia, né, potencial elétrica é igual a menos o trabalho, não é? Então, como o trabalho aqui é 1,2 vezes 10 elevado a menos 14, a gente substituindo aqui na equação, chegamos então ao resultado de que a variação da energia, né, potencial elétrica desse elétron, aí que está se deslocando na atmosfera terrestre, é igual a menos 1,2 vezes 10 elevado a menos 14 joules. Certo? Vocês entenderam essa resolução aqui? Tem alguma pergunta sobre algo que vocês tenham ficado em dúvida? Nem sempre, né? Nem sempre esse sentido pode ser oposto, né? É tanto, por exemplo, se fosse outro próton aqui, se fosse um próton
em vez de um elétron, não é? O deslocamento seria o contrário, né? Eles iriam coincidir. Então, depende muito da natureza da carga, né? Se essa carga é positiva ou negativa. Então, ó, o resultado mostra que a subida de 520 metros faz a energia potencial do elétron ó, sofrer uma redução, né, já que ela é negativa, de 1,2 vezes 10 elevado a menos 14 Joule. Para calcular a variação do potencial elétrico, né, então nós iríamos que ΔV, né, é igual a quê? A variação da energia potencial sobre a carga. E essa variação da energia potencial elétrica nós encontramos que é menos 1,2, né, vezes 10 elevado a menos 14. E aí, como aqui é de 1 elétron, né, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, essa carga. Então, você efetuando essa operação, chega então a variação do potencial elétrico, que é de 7,5 vezes 10 elevado a 4 volts, né? Ou simplesmente 75 quilovolts. Aí essa vírgulazinha vinha para cá, você diminuía uma casa, ficava aqui ao cubo, né? E quilo é justamente 10 elevado ao cubo. Aí fica com 75 quilovolts. Ok? Então, ó, o resultado mostra que a força elétrica realiza ó, um trabalho positivo, né? Esse trabalho da força elétrica vai realizar um trabalho positivo para mover um elétron para um ponto em que o potencial é maior, certo? Bem, então nós vamos agora adentrar nessa parte que ela é muito importante, que é em relação às superfícies equipotenciais. Eu até falei para vocês na aula de hoje sobre essa superfície. E as superfícies equipotenciais são superfícies em que o valor do potencial elétrico vai ser o mesmo, certo? Então, ó, pontos vizinhos que possuem o mesmo potencial elétrico formam uma superfície equipotencial, que pode ser uma superfície imaginária ou uma superfície real, né? No entanto, nessa superfície o valor do potencial elétrico seja o mesmo, para que seja denominado superfície equipotencial. O campo elétrico não realiza nenhum trabalho líquido VW, né, aí sobre uma partícula carregada quando a partícula se desloca de um ponto para o outro em uma superfície equipotencial. Estando na mesma superfície, né, não vai ocorrer realização aí de trabalho, tendo em vista que a variação do potencial elétrico vai ser nulo, porque o potencial final vai ser igual ao inicial. Esse fato é justamente em decorrência lá da equação que nós vimos 24, 6, não é? Vamos voltar lá para ver qual era essa equação 24, 6, só para relembrar, né? Porque foram tantas equações que nós já vimos hoje. Pronto, olha, 24, 6 é essa daqui. Que o trabalho, olha, ele é igual a menos o produto da carga vezes a variação da energia potencial elétrica. Então, se essa variação aqui do potencial, né, o final menos o inicial é nula, então o trabalho aí vai ser nulo. É a situação justamente em que você possa ter uma superfície equipotencial. Que aí o potencial elétrico lá vai ser o mesmo. Então, se ele se deslocar de um ponto ao outro, na mesma superfície equipotencial, a voltagem final vai ser igual à inicial. Então, o trabalho ali vai ser nulo. E aí nós sabemos que tanto o trabalho como a energia potencial e o potencial elétrico não dependem da trajetória, então esse trabalho aí vai ser nulo para qualquer trajetória, né? Que vai ligar esses pontos inicial e final. Ó. Essa figura aqui é uma figura muito interessante,
É uma imagem muito boa, porque nós temos aqui quatro superfícies equipotenciais, olha, V1, V2, V3 e V4, não é? E temos algumas situações aí de deslocamento entre essas superfícies. Só subir aqui vai ficar melhor para vocês visualizarem. Aí vejam o seguinte, ó, nós temos quatro superfícies aqui e nós temos algumas situações de deslocamento. Ó. Por exemplo, aqui, esse deslocamento 1, olha, esse daqui. Veja que ele sai da superfície V1 e continua na mesma superfície. Então, se aqui está na mesma superfície equipotencial, então o trabalho vai ser nulo. O trabalho realizado ao longo de uma trajetória, ó, que se mantém uma superfície equipotencial, é nulo. Porque o potencial final vai ser igual ao potencial inicial. Aí, ó, vejamos essa outra situação aqui, ó, seria a situação 2. Eu estou com o cursor aqui mesmo em cima. Ó. Ele sai de uma posição, ó, tem uma trajetória que passa pela placa V4, porém ele volta para V3, a partícula. Então, como nós sabemos que a trajetória não vai interessar, não é, dessa partícula, e sim apenas a posição inicial e final. E se ele saiu de uma placa e voltou para a mesma, então o trabalho realizado aí ao longo da trajetória, né, ele começou e terminou na mesma superfície equipotencial. Então esse trabalho vai ser nulo também aqui nessa situação 3. Agora, por exemplo, nós temos duas situações aqui em que as partículas saem de uma superfície equipotencial e vai para outra. Então, os valores, né, do potencial final e inicial não vão ser os mesmos, vai mudar. Se vai mudar, então você terá uma variação aí de potencial elétrico nessas duas situações, na 3 e na 4. Os trabalhos realizados ao longo de trajetórias que começam e terminam nas mesmas superfícies equipotenciais, olha, aqui já não vai ser nulo, porque ele sai de uma superfície para a outra. O trabalho aí vai ser igual. A gente considera, por exemplo, o trabalho da situação 3 igual ao da 4, porque ele sai de uma superfície e vai para outra superfície. Nas duas situações, ele sai da superfície 1 e vai para a superfície V2, né, em que os potenciais são os mesmos, né, são iguais. Então, os trabalhos aqui da situação 3 e da situação 4, eles são iguais, certo? São os mesmos. Estão entendendo, gente? Tá dando para acompanhar aí o raciocínio? Que lembra que eu falei para vocês que o que importa aí é o estado inicial percorrida pela partícula, não vai importar, né? Importa vai ser o estado inicial e final dessa partícula. Então, como ele sai de uma superfície, como ambas saem da mesma superfície e vão para a mesma superfície, ou seja, sai da superfície equipotencial V1 para a superfície equipotencial V2, então os trabalhos aí vão ser iguais, porque a trajetória aí que eles percorreram não vai interessar aí, não vai apenas os pontos inicial e final. Então, ó, vista parcialmente, ó, aqui no caso de quatro superfícies equipotenciais, são essas quatro aqui, ó. Essa V1, ela tem uma potência de 100 volts. Já a V2, ó, 80, a V3 de 60. E a V4, ó, de 40 volts. Então, nós temos aí, ó, duas linhas de campo elétrico e quatro trajetórias possíveis de uma carga de prova, né? Então, a linha de campo elétrico, essas aqui, ó, meio azulada, né?
E aí nós temos essas 4 trajetórias, em que 1 e 2, né, a trajetória aí mostrou que o trabalho é nulo, e na 3 e 4 que os trabalhos são iguais, né, porque ele sai de uma superfície onde a voltagem é de 100 volts para uma de 80, né? Então, o valor é o mesmo, correspondente a cada superfície equipotencial, né? E não interessa a trajetória aqui. Então, a figura anterior mostrou, por exemplo, que uma família de superfícies equipotenciais associada ao campo elétrico produzido por uma distribuição de cargas, e o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma partícula carregada, quando essa partícula está se deslocando, né, de uma extremidade à outra. Aí, por exemplo, nas trajetórias 1 e 2, esse trabalho foi zero, né, é nulo, porque ele se manteve na mesma superfície. Já na situação 3 e 4, né, não é mais zero o trabalho, né? Tendo em vista que eles saem de uma superfície equipotencial e vão para a outra. No entanto, os valores, né, desse trabalho vai ser o mesmo, porque ambos saem de uma superfície e vão para a mesma, para a outra superfície, que na verdade é a mesma, né? Então, as trajetórias 3 e 4 têm valores iguais. Pronto, essa imagem aqui, ela ilustra situações, né, de uma superfície equipotencial, ó, por exemplo, aqui em relação a esses pontilhados, certo? Nós temos a superfície equipotencial, né, e a linha de campo elétrico. A linha de campo elétrico aqui em um azul meio clarinho, e a superfície equipotencial, olha, são esses tracejados. Já nessa situação B, olha, a superfície equipotencial é no formato circular. Nós vimos, inclusive, né, que a superfície gaussiana, ela é imaginária. No entanto, já as superfícies equipotenciais, elas podem ser imaginárias, mas também podem ser superfícies reais, consideradas superfícies reais. Então, ó, aqui nós temos as linhas de campo elétrico em azul, né? E as seções retas equipotenciais meio que em vermelho, né? Que são esse tracejadozinho aqui. Na letra A, nós temos um campo elétrico uniforme. Já em B, nós temos uma carga pontual aqui, ó, positiva. E as linhas de campo saindo. E em C, nós temos um dipolo elétrico, né? Que é justamente a interação entre duas cargas. A carga positiva com a negativa. Vamos pensar aqui, por exemplo, numa situação, ó, nessa imagem, em que nós temos uma carga de prova positiva que está se deslocando, olha, em uma região que existe um campo elétrico. Então, olha, ela sai dessa posição I até a posição F. Né? Porém, o que vai interessar aqui para a gente são as condições dessa partícula no estágio inicial e final. A trajetória aqui não vai importar. Essa partícula descrever em termos de trabalho, certo? De energia potencial e de potencial elétrico. Apenas vai nos interessar essas condições no início e no fim. Tá? E essa carga de prova ela é positiva, né? Aqui. Porém, ó, durante esse deslocamento aqui DS, né, que está sendo representado ó, pela partícula, uma força eletrostática, não é, que é produto da carga vezes o campo elétrico, vai agir sobre a carga de prova. A força aponta ó, na direção da linha de campo elétrico que passa pela carga de prova. Então, nós temos aqui, já que é uma partícula positiva, não é? Inclusive a força coincide com o sentido do campo elétrico. Agora, se fosse uma partícula negativa, teriam sentidos opostos aí, né? Sentidos contrários. A força elétrica e o campo.
Bem, então, continuando aqui, ó, por simetria, as superfícies equipotenciais produzidas por uma carga pontual, ó, que é essa situação aqui, ou por qualquer distribuição de cargas com simetria esférica, vai constituir, ó, de esferas concêntricas, que são esse pontilhadozinho aqui, ó, ao redor dessa carga. Nós temos, aqui é uma superfície, não é? Isso aqui já é outra superfície, são superfícies esféricas. No caso de um campo elétrico uniforme, olha, as superfícies elas vão formar uma família de planos perpendiculares. As linhas de campo elétrico, não é? Olha, tanto se você observar, aqui ó, as linhas de campo elétrico ela formam um ângulo de 90 graus com a superfície equipotencial. E aí essas superfícies equipotenciais elas são perpendiculares, certo? As linhas de campo elétrico, portanto perpendiculares ao campo, que no caso vão ser tangentes a essas linhas. Se não fosse perpendicular, olha, a uma superfície equipotencial, por exemplo, o campo teria uma componente paralela à superfície, que realizaria trabalho sobre uma partícula carregada quando a partícula se deslocasse ao longo da superfície. Então, ocorreria isso daqui. Entretanto, ó, nós temos que na equação 24,6, o trabalho realizado ele deve ser nulo no caso de uma superfície equipotencial, certo? Considerando ali que você tem o mesmo valor para o potencial elétrico, né, na mesma superfície. Se essa partícula se desloca na mesma superfície, então o trabalho ali vai ser nulo. E aí o cálculo do potencial, por exemplo, a partir do campo elétrico. Então a gente vai entrar aqui nessa parte. Como é que nós vamos, por exemplo, calcular esse potencial elétrico a partir do campo? Que eu acho que é a última parte aqui da aula, essa. Então, olha, é possível calcular a diferença de potencial entre dois pontos, né? I e F, inicial e final, né? Em uma região do espaço onde existe um campo elétrico. Se o vetor campo elétrico, olha, por exemplo, for desconhecido em todos os pontos de uma trajetória que liga esses pontos. Para isso, ó, basta determinar o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma carga de prova quando a carga se desloca, ó, do ponto I até o ponto F. Que é justamente essa situação aqui, ó, que nós vimos. A gente pode determinar esse trabalho, né, realizado pelo campo elétrico sobre a carga, ó, sabendo essas condições iniciais e finais da partícula. Como que estava o potencial, certo? O campo elétrico, o trabalho, certo? Nesse ponto inicial e no ponto final. Que interessa são apenas as condições. Essa trajetória aqui não vai interessar quando a gente pensa em termos de trabalho, de energia potencial elétrica e de potencial elétrico. Ok. Bom, olha, então, o trabalho elementar que a gente chama aí de dW, realizado sobre uma partícula, por uma força durante o deslocamento aqui ds, vai ser dado por essa equação. Trabalho elementar, né? Seria uma espécie de derivada aqui do trabalho, seria igual ao produto da força vezes o deslocamento aqui elementar ds, certo?
basicamente isso aqui é a equação do trabalho, né? Uma forma de determinar o trabalho. Aí nós vimos que a força aqui é a força elétrica, não é? E essa força, ela é o produto da carga vezes o campo, não? Aí nós ficamos que dW, o trabalho elementar, vai ser igual ao produto da carga elementar vezes o campo elétrico pelo seu deslocamento, que no caso é o deslocamento elementar aí dessa partícula, né? Que está se deslocando de um ponto a outro. Então, para determinar o trabalho total realizado pelo campo sobre a partícula, quando ela se desloca do ponto I para o ponto F, a gente vai somar aqui, ó, por integração, os trabalhos elementares realizados sobre a carga, quando ela sofre todos os deslocamentos, né? Seria a situação de todos os deslocamentos elementares de todas as cargas, em relação a essa trajetória, né, que ela percorreu, mas que não vai interessar essas condições, né, da trajetória, apenas o estado inicial e final. Então, nós vamos ter aqui que o trabalho, ó, vai ser igual a carga de prova aqui, ó, multiplicando a integral das condições inicial e final do campo, vezes o deslocamento aí elementar. Então, ó, nessa integração, a gente vai envolver apenas o deslocamento aí do ponto inicial até o ponto final, né? A gente vai fazer essa integração aqui, uma integral entre esses dois pontos, inicial e final. E aí, olha, substituindo o trabalho pelo seu valor em termos de diferença de potencial, né? Que aí nós vamos justamente obter, olha, essa outra equação. Às vezes, professor, como foi que a gente chegou nessa equação? Ó, o trabalho a gente substitui aqui por Q vezes ΔV. Como eu tinha Q aqui, ó, eu cortei com o Q do trabalho e fico só com ΔV aqui, que é o potencial final menos inicial, igual a menos a integração do ponto final inicial ao final de EDS. Aqui ficou o sinal negativo, que veio justamente aqui do trabalho, né? Que o trabalho, né, é igual a menos a carga vezes ΔV. Né? Então, o sinal negativo que estaria aqui no primeiro membro, em ΔV, eu passei para o segundo membro. Por isso que aqui está negativo, e indica que esse trabalho, ó, está sendo realizado pelo campo sobre a partícula, certo? Assim, olha, a diferença de potencial é VF menos VI entre os dois pontos, olha, e F aqui, na presença de um campo elétrico, é igual ao negativo da integral de linha, né? Veja que eu tenho aqui uma integral de linha ao longo da trajetória do produto EDS. Isso do ponto inicial ao ponto final, né? Como a força eletrostática ela é conservativa, todas as trajetórias, ó, levam ao mesmo resultado. Por isso que não interessa a trajetória, sim as condições iniciais, né, dessa partícula, em termos de potencial elétrico, de energia potencial elétrica, não é? E de trabalho também. Tá certo? Então, veja que essa integração aqui é menos, seria o negativo, né, da integral de linha aqui, desse produto EDS aqui, do ponto inicial até o ponto final. Ok? Eu tenho aqui uma variação do potencial elétrico. Esse VF menos VI é justamente o ΔV, que é a variação do potencial elétrico. Aqui, essa situação, ó, nós temos um deslocamento de uma partícula que sai de uma região de potencial maior para uma de potencial menor. A trajetória aqui está meio em verde, certo? E as linhas de campo em azul. E mostra justamente o sentido aqui, ó, desse campo elétrico. Δx é a distância, certo? Entre uma superfície e outra. Então, ó, a trajetória paralela a uma linha de campo elétrico, né? Está aqui.
ligando esses pontos inicial e final, situados em planos equipotenciais, ó, de um campo uniforme que está separado por uma distância ΔX aqui. A distância entre essas duas superfícies aqui, equipotenciais. E aí aqui vai permitir justamente calcular, né, entre esses pontos a diferença de potencial. Sendo que aí nós temos e sabemos que existe um campo elétrico. Então o potencial aí VI do ponto I, a gente tomando ele como zero, não é? Olha, VI como sendo zero, então ficamos que V vai ser igual à integral de linha de EDS do ponto final do ponto inicial ao ponto final. Porque eu vou considerar aqui VI como sendo zero, né? O potencial. Então fica apenas com V, que seria o potencial final. Se no ponto I, ó, está no infinito, a equação nos dá, olha, o potencial em V em qualquer ponto F. Aqui, olha, por exemplo, dessa imagem, em relação ao potencial no infinito. A gente tomando aqui como zero. Então, observe que o vetor campo elétrico ele está apontando, ó, ele aponta do potencial maior para o menor. Certo? O campo elétrico ele aponta de uma região de maior potencial para uma região de menor. Certo? E aí, quando esse campo ele é uniforme, não é? O campo elétrico, a gente vai aplicar aqui a equação 2418, né, que é em relação ao campo elétrico uniforme. E a gente vai começar de um ponto inicial, em que o plano equipotencial, olha, é VI. E vamos terminar em um ponto final em que o plano equipotencial é VF, né? Ou seja, o potencial inicial em VI, né, no ponto I, e o potencial final no ponto F. E aí nós temos as distâncias ali entre esses dois planos, né? Vejam que isso aqui ainda é em relação a essa imagem, certo, gente? Aqui, ó. Em relação a essa imagem aqui, nas condições inicial e final. E ΔX é a distância, né, entre essa superfície. Então, a gente vai escolher uma trajetória paralela, não é? A direção do campo elétrico, como nós vimos. Nesse caso, olha, o ângulo entre o campo e o deslocamento, né, é zero. E aí nós ficamos com esse produto escalar EDS. Por que é zero, gente? Justamente porque o sentido do campo elétrico está o mesmo do deslocamento, aí DS. Voltando aqui para a figura, olha, veja que o deslocamento está nesse sentido, né? E o campo está no mesmo sentido, então eles estão paralelos. Certo? O cosseno de zero é 1. Aí nós temos EDS, o cosseno de zero é 1, ficamos apenas com um produto escalar agora do campo vezes o deslocamento, né, elementar. Veja que esse elemento aqui estava dentro da integração, né, quando a gente pensava em termos de potencial elétrico. Como o campo ele é uniforme, né, esse campo elétrico ele é o mesmo, então a gente pode passar o campo para fora da integral agora, né, ficamos que VF menos VI é igual a menos o campo elétrico, né? Menos o campo elétrico, né? E aí achamos essa integral agora do deslocamento elementar do ponto inicial até o ponto final. A gente passou o campo para fora da integral porque ele é uniforme. E aí, ó, se sabendo que esse deslocamento elementar ele é igual justamente à distância ΔX entre os planos equipotenciais, e ΔX não vai mudar, né? Essa distância entre as placas equipotenciais.
A variação, por exemplo, do potencial, no caso de um campo elétrico uniforme, vai ser dado por apenas pelo produto do campo vezes a variação aí da distância entre os planos equipotenciais. Agora, vocês só vão poder aplicar essa equação em situações que o campo elétrico é uniforme, certo? Situações em que você tem o mesmo campo elétrico. Tá? Se o campo elétrico for variável, então já não se aplica mais essa relação, apenas para campo uniforme, tá? Então, você tem que a ΔV aqui, que é o potencial final menos o inicial, vai ser igual a menos o produto do campo elétrico vezes a distância aí entre os planos equipotenciais. Então, vejam que a partir do campo elétrico, a gente pode calcular a diferença de potencial, não é? Sendo esse campo elétrico uniforme, tá bom? Esse campo elétrico ele tem que ser uniforme. Ok? Ficou entendido aí que aí vocês vão aplicar essa equação em situações em que o campo elétrico é uniforme. Bom, então nós temos esse exemplo, né? Eu vou finalizar então a aula de hoje com este exemplo, né? Deixa eu ver se justamente. Então a gente vai finalizar a aula de hoje com esse exemplo. Dá um tempinho aí para vocês pensarem nessa questão, tá, gente? É uma questão muito interessante. Eu vou mandar até o print aqui para o grupo do WhatsApp, certo? Que aí vocês podem também olhar pelo celular, quem tiver no computador. Então, eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem essa questão. E aí, na próxima semana, quando eu retomar, quando a gente for começar a aula, eu começo com fazendo essa questão. Então, esse resto de tempo aí para a aula, certo? Que tá faltando mais ou menos uns 10 minutinhos. Ficam para vocês, 10 não, uns 15 minutinhos para vocês tentarem resolver essa questão, tá? Eu tinha até mandado no grupo errado aqui a questão, acredita? Tinha mandado no grupo da outra turma. Eu agora mandei certo. Deixa eu só pegar aqui a lista de presença. Deixa eu baixar aqui. Eu mandei pelo WhatsApp, tá? A questão também. É uma questão mesmo que vocês vão aplicar, não é? O conteúdo da aula de hoje.
Eu tenho feito já o download da lista. Bom, eu parei aqui o compartilhamento da tela. Eu mandei a questão para vocês aí no Google Sala de Aula. No Google Sala de Aula não, no WhatsApp, para vocês irem tentando fazer aí nesse restinho de tempo, que eu vou então concluir aqui a aula, tá? E aí a gente se encontra na próxima semana retomando dessa questão que eu vou resolver com vocês. Aí vocês tentam, como desafio, fazer essa questão. Eu coloquei lá no Google Sala de Aula a lista, certo? Já desse assunto, já se encontra no GSA. Vocês podem entrar lá, certo? E baixar. Eu vou mandar para vocês essa lista aqui no grupo do WhatsApp também. Vou mandar ela agora, a lista sobre esse assunto. Estou só procurando aqui, eu já vou mandar no grupo do WhatsApp. E posso enviar também já os slides dessa aula, tá? Vocês querem? Pronto, eu vou então aqui já gerar os slides dessa aula para mandar para vocês o PDF. Deixa eu ver se eu consigo gerar aqui já para mandar, que aí eu mando no grupo também. Na próxima semana, pessoal, eu vou agendar já o dia da primeira atividade avaliativa, certo? Na próxima semana. Que aí seria na quinta semana. Nós estamos encerrando aqui a terceira semana, tá? Aí na quarta semana a gente faz o agendamento da atividade avaliativa. Vou mandar agora aqui para vocês eu mandei a listinha. Já. E agora eu vou mandar os slides aqui pelo WhatsApp para vocês. Assim como eu vou adicionar também esses slides lá no GSA, tá? Vou deixar também lá na nossa turma, no Google Sala de Aula. Mas eu acredito que todos vocês já têm acesso, né, aqui ao grupo do WhatsApp. Então, já estou aqui fazendo a adição também no Google Sala de Aula. Vocês conseguiram já visualizar no WhatsApp? Pronto, ó, já postei lá também os slides no GSA, ok? Bom, gente, então boa semana para vocês. Eu vou encerrar então aqui a gravação, tá? Depois eu vou criar uma pastinha no meu canal no YouTube e vou criar para uma playlist com as videoaulas dessa disciplina, tá? Se vocês quiserem me adicionar no meu canal do YouTube, eu vou até anotar aqui para vocês o nome do meu canal. Tá? É Ítalo Zique, certo? Meu canal no YouTube.
Então, tchau e boa semana aí para vocês, tá? Bom final de semana.